Olá, queremos agradecer a presença de novo no nosso programa Visão e, como habitualmente, temos um convidado e, de novo, temos a presença do pastor Dário Santos. Obrigado pelo convite. Agradecemos a sua presença e, desde já, queremos também pedir a bênção de Deus, antes de abrir a palavra de Deus, que o Senhor possa estar aqui presente connosco. Peço ao pastor Dário que possa orar. Vamos orar. Bom e amoroso Deus, gratos estamos pelo privilégio que nos concedes de podermos abrir a Tua Palavra e podermos ser abençoados pelo seu conteúdo. Obrigado porque, através do livro de Efésios e do ministério do apóstolo São Paulo, Tu nos mostras as riquezas insondáveis, nos mostras o ministério que foi revelado através da morte de Jesus Cristo no Calvário. Nós encontramos poder em Cristo Jesus. Ajuda-nos, se ainda não fizemos hoje, a reconhecer os nossos pecados. Amém. Em humildade a ir aos pés da cruz, para podermos receber a bênção do perdão, a bênção da restauração e a bênção de sermos chamados Teus filhos. Conduz-nos no itinerário que vamos fazer dentro de momentos e que possamos retirar elementos que poderão ser úteis para o percurso espiritual que cada telespectador, cada telespectadora poderá receber nos momentos que se vão seguir. São estas as bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Pois bem, então, quando estudava esta lição, fiquei intrigado pelo título que o autor destas lições deu: O poder do Jesus exaltado. É interessante porque aqui é-nos referido um poder que Jesus alcançou depois de ter sido entronizado, ou seja, de ter sido exaltado, e estando ele no céu, à direita do Pai. É interessante porque quando nós lemos os dois versículos que fazem alusão ao verso áureo e que nós vamos ler, que se encontra no primeiro capítulo de Efésios, versículos 19 e 20, tomem atenção porque ajuda-nos a compreender o porquê de estar aqui o poder do Jesus exaltado e não o poder de Jesus exaltado. Diz assim: E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Sim, é como que Deus investindo Jesus Cristo, aquele que tem as duas naturezas, a humana e a divina, e agora, estando ele sentado à destra do trono da majestade nas alturas, não é? Ele é empossado, após a entronização, ele é empossado como aquele que tem todo o poder. Aliás, a lição também vai nesse sentido, mostrando, evidentemente, três aspectos em que o próprio apóstolo Paulo, ao orar pelos Efésios, ele destaca. E esses aspectos é o seguinte: a experiência de conhecer Deus através da sua revelação, a esperança que emana do chamado e das promessas de Deus e a fé mediante a qual eles podem experimentar o poder infinito do Senhor Jesus Cristo. Portanto, são estes três aspectos que nós vamos também aprofundar dentro do espaço que temos para relembrar as lições que aprendemos nesta semana. Há três aspectos que eu gostaria de salientar. É que o apóstolo Paulo põe em evidência que as nossas orações devem ser orações de louvor, de ação de graças, exatamente para que nós estejamos em plena sintonia com a gratidão, o louvor, ele possa ser espontâneo na nossa vida, no nosso coração.
E para o cristão é indispensável experimentar o poder transformador de Cristo e do Espírito Santo na vida cristã. É também um dos temas que nós iremos aprofundar. Através do poder do Espírito Santo, nós somos transformados. E somos transformados mais e mais à semelhança de Jesus Cristo. Por outro lado, como verdadeiros cristãos, ao conhecermos e ao experimentarmos o poder de Cristo, podemos viver livremente a nossa vida nele, sem temor, ou sem temer, melhor dizendo, os poderes rebeldes deste mundo. Então, fala-nos de poder a nossa lição, e eu gostaria de salientar aquilo que foi também projetado dentro do âmbito de o ser humano ter a tendência a superar-se, aquilo que ele consegue ir mais além. Então, houve uma experiência feita por um fabricante de automóveis, Devil Motors, nos Estados Unidos, em que foi concebido um protótipo de um motor e de um veículo com um motor de 16 cilindros e 12,3 litros, que tinha mais de 5.000 cavalos de potência. E se isto não fosse suficiente, então eles ainda conseguiram encontrar um veículo mais potente, pois esse veículo tinha 3 motores a jacto. Faz aqui referência Pratt & Whitney J3448, exibindo nada mais, nada menos que 36.000 cavalos de potência, e de tal maneira este veículo era veloz que ele fazia 400 metros em 6,5 segundos e atinge regularmente a velocidade de 605 km/h antes de abrir os seus 2 paraquedas travão. Portanto, tudo isto revela que o homem tem sempre a tendência de querer superar-se, de querer fazer as coisas cada vez com maior capacidade. Ora, Paulo, em contraste com esta ilustração que aqui relatei, ora para que os crentes em Éfeso, que são tentados e admirados, a admirar os poderes deste mundo, não é? E as várias divindades da sua cultura, que eles possam experimentar, através do Espírito Santo, a imensidão do poder que Deus lhes disponibiliza em Cristo. Com certeza que o poder divino não é medido em cavalos vapor ou em magia, mas em 4 aspectos essenciais que agora vou relatar. O primeiro tem a ver com a ressurreição de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez ao entregar a sua vida, se ele tivesse ficado na tumba, não teria qualquer valor, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Portanto, o primeiro aspecto é a ressurreição de Jesus. O segundo tem a ver com a sua exaltação ao trono de Deus. O terceiro aspecto é a colocação de todas as coisas em sujeição a Cristo. E agora, o último aspecto, não menos relevante, a dádiva de Cristo à Igreja para ser a sua cabeça. Isto mostra-nos aqui um relacionamento, esta metáfora, em que Jesus é a cabeça e os crentes que formam a Igreja são o corpo de Cristo. Pois bem, então, como é que nós podemos manifestar, através da oração, através do reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós, como é que nós podemos orar e, ao mesmo tempo, agradecer? Olá, Enoque, mais uma vez. Esta epístola de Éfeso, esta epístola Paulino, tem também uma evocação de doxologia. A doxologia é intencional e está relacionada
na parte da adoração quando nós somos gratos Gratos. a Deus. Muitas vezes nós temos uma perspectiva no nosso relacionamento com Deus apenas de pedido, como se fosse a lâmpada do Aladino, e não de gratidão. Gratidão. E quando nós somos gratos, nós conseguimos apreciar ainda mais as virtudes do caráter de Deus. E isto traz também benefícios na nossa saúde espiritual, mas também até na saúde física. Todos os As aspectos. pessoas contentam-se, não é? Aceitam viver como estão. É verdade que a superação é também importante, porque nós saímos da nossa zona de conforto e podemos ir mais além. Tu falavas há pouquinho no exemplo daquele automóvel. Hoje nós temos automóveis à disposição do usuário que já não utilizam motores de combustão, mas utilizam motores elétricos. Eu vou utilizar talvez o expoente máximo que nós temos agora na sociedade, que é o Tesla, não é? Que vaporiza recordes, não é? Do 0 ao 100, alguns até vão até aos 3, não é? É verdade que em termos de autonomia ainda podem deixar um pouquinho a desejar, mas estes motores com as baterias de lítio pode ser que consigam ter mais autonomia no futuro. Isto está relacionado com a palavra poder. Poder e oração estão relacionados. A palavra poder, dunamis, em grego, dá origem à palavra dinamite. Ou seja, é a capacidade que Deus nos dá de poder dinamitar as situações que nós consideramos até impossíveis. E esta dimensão vem sobretudo pela oração. É verdade que os efésios estavam habituados a apreciar o poder da cultura greco-romana. Primeiro, através do seu templo, que já aqui falámos, o templo de Diana, ou de Artemis, que tinha cerca de 127 colunas mais ou menos de mármore. Nós hoje diríamos que não era um templo convencional e não era amigo de grandes públicos, mas eles valorizavam sobretudo o místico, porque não era fácil andar no meio de todas aquelas colunas, mas eles davam valor àquilo que era místico. Eles tinham também uma biblioteca na cidade que guardava cerca de 12.000 pergaminhos, que era qualquer coisa extraordinária para a época, que já com as mesmas condições de conservação que as bibliotecas que nós temos hoje, e eles estavam habituados a ver estas coisas grandes e imperiais. Aliás, sob o reinado de Domiciano, Éfeso chegou a tornar-se capital do mundo imperial. Foi ali no teatro que gritaram contra a doutrina cristã, em voz alta, e que quase mataram 2 companheiros do apóstolo São Paulo. O que os efésios pagãos nos demonstram é que nós podemos gritar bem alto as nossas ideias, as nossas ideologias, podemos estar convencidos que temos razão, mas ainda assim estamos vazios por dentro. Ou seja, nós podemos gritar bem alto as nossas convicções e mesmo assim estamos enganados. E isto passa-se não só na dimensão do paganismo, mas também às vezes no cristianismo. A voz alta, aliás, diz que quando uma pessoa grita, até perde a razão. A pessoa quando grita quer-se fazer ouvir, mas nós temos de nos fazer ouvir, primeiro pela força dos nossos argumentos e segundo, nós diremos pela nossa consagração a Deus. E uma pessoa consagrada a Deus é uma pessoa que tem uma vida de oração ativa, Intensa. que vive grata a Deus, que tem poder. Hoje Éfeso está silenciosa e vazia no oeste da Turquia. E nós encontramos ali uma mensagem, porque se nós formos ao livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 4 em diante, há uma reprimenda aos irmãos de Efésios, e o apóstolo São Paulo também estava preocupado, é porque eles perderam o primeiro amor. Perderam o primeiro amor. Antes tudo fazia sentido. E de um momento para o outro veio a rotina. Não é que as rotinas não sejam uma bênção, porque é bom termos rotinas, mas as rotinas levam-nos a afastar-nos da essência. E normalmente as pessoas quando perdem a rotina, perdem também o relacionamento com Deus. E a oração é falar com Jesus. É orar. Orar é falar com Deus. E quando nós temos esta dimensão ativa no nosso viver, nós vamos perceber que há prioridades. Se Jesus, que era Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais Muito nós, mais homens e nós. mulheres, que somos pecadores. Claro. E à medida que a sociedade nos vai fazendo ofertas mais sofisticadas, como fazia a sociedade de Éfeso, nós devíamos procurar a Deus como nunca antes, através da oração, para obter o dunamis, para obter o poder. E por isso nós encontramos Jesus Cristo no livro do Apocalipse, quando ele está relacionado com estas igrejas,
a caminhar entre os Entre os candelabros, candelabros. de um lado para o outro, mostrando preocupação. E o verbo que é utilizado ali é peripatai, que significa estar agitado. Nós encontramos outra utilização deste verbo também no Novo Testamento, em 1 de Pedro 5,8, quando diz que o leão, que é o diabo nosso adversário, está agitado, procurando a quem possa Quem possa tragar. tragar. É o mesmo verbo, peripatai. E Jesus também está agitado. O candelabro é o lugar santo, E tu já disseste muito bem que houve um momento em que Jesus Cristo foi entronizado, ele entrou no santuário, entrou no lugar santo. Só depois, em 1844, e nós já estudámos no trimestre anterior, que ele entrará no lugar santíssimo. Mas antes, ele vai ao lugar santo, é entronizado no céu. E está agitado, está preocupado com o que está a passar com a espiritualidade da sua igreja. E Éfeso, na realidade, é a primeira igreja, a igreja do primeiro amor. Sim. E nós podemos arriscar-nos, e não que dizer, que estes irmãos deixaram de orar. Estes irmãos deixaram de se consagrar a Deus. Será que hoje não pode ser também a mesma experiência? É evidente. Que as famílias já não têm o culto implementado em casa, já pouco oram, se calhar os únicos momentos espirituais que têm é ao sábado de manhã quando vão à igreja, porque a oração pela refeição não conta. Pois. Estamos a falar de momentos intencionais de procura a Deus. E aquilo que Paulo quer transmitir é exatamente nós termos a alegria de falar com Deus através da oração, fazer da oração um ministério, não é? Não só no relacionamento com a família, não é? Às vezes pode não ser viável fazer o culto matinal ou o culto vespertino, mas pelo menos haver um momento em que a família está reunida e que podemos agradecer ou no final do dia ou no início do dia e ter esta disponibilidade de transmitir aos outros, não é? O poder da oração, não é? Esse é um aspecto. É porque o apóstolo São Paulo fala aqui na questão da intercessão. Ele, quando Exatamente. fala em oração, fala até intercessão. Ele está preso e está a sofrer na prisão, e está muito preocupado com a vida espiritual dos seus irmãos. Ele clama a Deus. E a dimensão da intercessão é muito importante nós percebermos, até aqueles que nos estão a assistir lá em casa. A intercessão ativa uma lei espiritual que permite que o Espírito de Deus possa tocar no coração das pessoas. O que é que isto quer dizer? Há bênçãos normais, comuns, que são derramadas na vida de todos os seres humanos. Exato. Mas há bênçãos especiais que só são derramadas na vida dos filhos de Deus através da oração intercessória. De outra forma, o adversário poderia dizer: Deus, tu não estás a respeitar as leis do grande conflito. Exatamente. Tu criaste o livre-arbítrio, tu criaste a liberdade. Portanto, se tu estás a violar os teus seres humanos, as tuas criaturas para fazer o bem, verdadeiramente não há liberdade. Por isso é que o apóstolo São Paulo invoca aqui esta dimensão da intercessão. Na realidade, ele está a interceder pelos efésios. E o que é interessante é que, através do poder do Espírito Santo, não é? E ter a visão que o próprio Espírito Santo pode também nos capacitar, nós podemos agora ter esse ministério da oração e termos a capacidade de receber do Espírito a sabedoria, a revelação. Aliás, o próprio Paulo, nos versículos 17 a 19 deste primeiro capítulo, não é? Ele vai fazer exatamente essa referência. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quer isto dizer que, através da bênção do Espírito Santo, nós podemos ter uma visão que não seja a nossa visão, ou seja, a cosmovisão que por vezes nós temos em relação àquilo que nos rodeia, mas termos uma coisa que é a presença do Espírito Santo que nos ajuda a irmos mais além
na nossa relação com o nosso Deus. Talvez chamado discernimento espiritual, não é? Discernimento. Para cada área da nossa Exatamente, vida. exatamente. Li uma vez, em certa ocasião, quando foi estabelecido o sistema de posicionamento global, chamado o GPS, que era necessário para que pudéssemos chegar ao nosso destino, ter pelo menos 4 satélites em funcionamento. Senão, a possibilidade de nos desviarmos da rota seria altíssima. E nós poderíamos fazer um paralelismo também nesta dimensão espiritual. Um dos satélites poderia ser a oração. O segundo satélite poderia ser o estudo da palavra de Deus. Claro. O terceiro satélite poderia ser o conselho de pessoas consagradas ou experimentadas. E o quarto satélite poderia ser estar atento às circunstâncias. E se nós tivermos estes 4 satélites alinhados, a probabilidade de tomarmos decisões espirituais acertadas será maior. Será muito maior. Porque nós hoje encontramos pessoas que dizem assim: eu oro, mas não estudam a palavra. Conhecemos pessoas que dizem: eu costumo falar com fulano A, B ou C, que são os meus gurus espirituais, mas não estudam a palavra, nem oram. Há outros que estão apenas atentos às circunstâncias. Segue o teu coração. Assim diz essa a é a vida. dificuldade. Mas se nós tivermos esta dimensão, estes 4 satélites alinhados, nós vamos ter um ministério de oração acertado, lógico, e como diz aqui também a nossa lição, nós vamos também ser gratos a Deus. Porque quando nós oramos, nós vamos estar preparados também para receber as bênçãos. Claro. Eu conheci uma irmã Enoque no meu ministério, costumava dizer muitas vezes: quando eu oro pela manhã e à noite volto a estar com Deus, eu tenho muitos motivos para agradecer. Quando eu não oro pela manhã e não consagro a minha vida a Deus, à noite os meus motivos de oração são pedidos de desculpa. É interessante, porque eu de manhã pedi orientação, claro, pedi a guia do Espírito Santo, mas depois à noite, quando tal não acontece, é um problema. Muito bem, temos que avançar e vamos agora para um outro aspecto que tem a ver o facto de Jesus ter ressuscitado, o poder da ressurreição, não é? Como é que nós podemos ser participantes, ao fim e ao cabo, dessa bênção que é termos a confiança de que, assim como Cristo ressuscitou, nós também podemos ressuscitar, não é? Aliás, há aqui um texto que, de todos aqueles que aqui são citados, que eu gostaria de introduzir e que vem não em Efésios, mas em 1 de Coríntios, capítulo 15, e vamos ler aqui só os versículos 20, 21 e 22, que diz assim, exato, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E a minha pergunta é, todos serão vivificados em Cristo? Bom, voltamos àquela questão da lição da semana anterior, da chamada predestinação. A proposta de salvação realizada por Deus é baseada na moralidade, ou seja, há uma escolha. E é isto que nos diferencia dos animais e dos outros seres vivos. Nós somos agentes morais. Exatamente. Ou seja, nós temos a capacidade de escolher, temos a capacidade de poder avaliar, temos a capacidade de tomar escolhas, de realizar escolhas morais e éticas. Mesmo a inteligência artificial, e hoje fala-se no chat GTP e outras dimensões que já estão integradas na nossa sociedade, a inteligência artificial não tem a capacidade de fazer escolhas morais. Claro. E é por isso que, sim, todos poderão ter acesso à salvação, mas terão que escolher ter esse acesso. Mas mesmo aqueles que não terão acesso à salvação, também vão ser ressuscitados. Com certeza. Ou seja, Cristo, através da sua ressurreição, tomou as rédeas, digamos assim, daquilo que era o controlo que Satanás pensava ser o seu mundo e ninguém intocável, ninguém poderia tocar, e Cristo, como é justiça, e é a justiça de Deus que veio para esta terra, ele vai exatamente fazer com que aqueles que aceitam o plano serão ressuscitados para a vida eterna. Aqueles que rejeitaram o plano serão ressuscitados para serem destruídos. Essa será a terceira ressurreição. A terceira ressurreição. E Deus queira que nós estejamos na
primeira, ou neste caso na segunda, Na não é? segunda, Na segunda na ressurreição. segunda. Que ele foi as primícias, não é? Claro, claro. A segunda será quando ele vier e a terceira será no juízo No juízo executivo, ao fim e ao cabo. executivo, não é? Para a atribuição de pena. Por essa razão, sim, nós podemos escolher, mas sabemos que as nossas escolhas têm sempre consequências. Agora, a ressurreição de Jesus é uma crença não negociável da fé cristã. Eu achei interessante porque aqui não há qualquer negociação. Ou aceitamos, se não aceitamos, imediatamente estamos debaixo da condenação e não seremos, portanto, não receberemos a vida eterna. Ao fim e ao cabo, foi para isso que Jesus veio, para derrotar a morte, derrotar o império da morte, isto é, o diabo, não é? E fazer com que todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador pessoal possa efetivamente passar da morte para a vida. A maldição que é apresentada à serpente vai também, aliás, o Novo Testamento não traz nenhuma doutrina nova, amplia as doutrinas que estão no Antigo Testamento. Claro. E a maldição que é dirigida à serpente, em que ela iria ferir o calcanhar da mulher, mas ela depois iria ser ferida na cabeça. Ou seja, a ferida no calcanhar é uma ferida provisória. O descendente da mulher que iria feri-la na cabeça é uma ferida definitiva, ou seja, é uma ferida de morte. E esse descendente da mulher é Jesus Cristo. Claro. A serpente, a morte e todos os frutos do pecado iriam estar sobre o calcanhar, sobre os pés de Jesus Cristo. Nós vemos esta analogia, mais uma vez, trazida até nós. E, sobretudo, a imagem de Deus, que pôs Cristo, outra vez, à sua direita nos céus. Isto tem a ver com conquista. Tem a ver com conquista. Claro que sim. Jesus Cristo está num lugar que é seu por direito. Por direito. E ele conquistou. Exatamente. Nós sabemos que quando Jesus Cristo ressuscitou, diz a Bíblia, que outras pessoas ressuscitaram com ele, como penhor. Mas já antes existiram outras pessoas que ressuscitavam. E outros que foram para o céu sem passar pela morte, que é o caso de Elias e de Enoque. Moisés foi ressuscitado. Quem é que ressuscitou nos dias de Jesus Cristo? Nós não sabemos. Também não é importante saber. Claro. Mas a realidade é que Jesus Cristo não tivesse conquistado, não tivesse superado esta dimensão, provavelmente essas pessoas, não sabemos nós, estamos nós a especular. Claro. Se calhar teriam que voltar para a tumba, não é? Exatamente. Por isso, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, nós não percebemos em toda a profundidade. Exatamente. Vamos precisar da eternidade para investigar, não é? Mas o que é certo é que é este poder que ele foi empossado, não é? Que também ele nos comunica, não é? Para podermos assim ser participantes, como o apóstolo também diz, não é? É porque nós às vezes queremos, hoje, separados de Deus, alcançar a ressurreição. Há uma empresa, estou-me a lembrar rapidamente, uma empresa no Texas, chamada Alcor. Eles, por 500 mil euros, querem fazer, prometem congelar o corpo através da criogenia. Exato. E se a pessoa tiver um pouquinho menos de dinheiro, 150 mil, conservam a cabeça, não é? Portanto, eles extraem os líquidos do organismo, mergulham num tanque de cabeça por baixo de nitrogênio, mais ou menos a 130 graus negativos, e quando a humanidade tiver a capacidade para ressuscitar, quem sabe até com um ser híbrido, utilizando talvez até a inteligência artificial, o ser humano possa voltar à vida daqui a uns milhares de anos ou daqui a umas centenas de anos. Mas esta é a proposta do ser humano, porque já antes havia a procura da pedra filosofal, do Sagrado Graal ou do Santo Graal, que diziam que era o cálice. A proposta de Deus é melhor. Ou os salteadores da Arca Perdida, quando encontrassem a Arca, iriam ter acesso à vida eterna. Mas a realidade é que a proposta de Deus, esta é a única, é a Bíblia que nos faz alcançar a vida eterna. Mas há muita fantasia por aí, muitas propostas. Agora, Cristo está acima de todos os poderes. Sabes que hoje uma das crenças que existe e que passa pelas concepções espíritas, não é?
eles dizem que há certas pessoas que atingiram um nível já superior ao de Cristo. Não é? Ora, aquilo que o apóstolo Paulo quer aqui afirmar é que não existe nada nem ninguém que seja colocado acima de Jesus Cristo. Não é? Ele próprio diz, muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Outrora andaste segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Temos de lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Ou seja, Jesus Cristo, ele colocou-se acima de todo o poder que se nomeia, porque ele, ao vencer na cruz do Calvário, ao ressuscitar ao terceiro dia e ao ter ascendido aos céus, o próprio Pai o investiu dessa autoridade e, portanto, ele pode socorrer a qualquer um que, sendo tentado, se volte para ele e possa assim receber também a confirmação, a certeza de que em Jesus qualquer ser humano que reconhece a sua indignidade, que reconhece a sua incapacidade, mas que reconhece que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, ele pode realmente receber a bênção da salvação e da vida eterna. E isto tem a ver com mediação, porque nas legiões pagãs, onde estava inserido Paulo, normalmente apaziguava-se a ira dos deuses através dos holocaustos. Exatamente. Que eram humanos, até muitas vezes. Neste caso, nós encontramos o chamado ilasterium, ou seja, Jesus Cristo foi feito propiciação, ou seja, aqui foi a própria divindade que se ofereceu. Isto é um contraste tremendo com as divindades pagãs. Ora, isto mostra-nos que há um ministério sacerdotal perfeito de Jesus Cristo, e o autor da Epístola aos Hebreus, que se querer também que seja o apóstolo São Paulo, ele apresenta Jesus Cristo como sacrifício perfeito, mas também o único sacerdote. Ele é o responsável da criação e ofereceu-se pela mesma. E é também o único mediador que se falava aqui, porque 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 2 e 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, é verdade que nós estamos numa sociedade judaico-cristã, em que a religião predominante é a religião católica, em que nos são apresentados outros intercessores, outros mediadores, que são os ícones, chamados os santos, ou então a Virgem, por aí fora, mas a Bíblia está-nos a dizer que o único mediador e o único intercessor é Jesus Cristo. Não há nenhum outro. Ora, se nós não encontramos evidências na Bíblia que esses ícones, esses santos, portanto, não ressuscitaram, portanto, quer dizer que eles não estão vivos. Portanto, foram boas pessoas, muitos deles, pessoas especiais, espetaculares, inclusive a Maria teve de ter sido uma mulher especial para ser escolhida para ser a mãe de Jesus, mas também ela carece da mediação de Cristo Jesus como sacerdote. E da intervenção. É verdade, se nós não tivéssemos o sacrifício de mediação de Jesus Cristo, então haveria salvação pelas obras. Porque, por exemplo, falavas há pouquinho no Espiritismo, mas há outras religiões filosóficas. Sim, filosóficas. Falam na perspectiva de perfeccionismo pelos vários níveis. Ora, se nós vamos passando pelos vários níveis até alcançar o Nirvana, quer dizer que nós não precisamos da mediação de Jesus Cristo. Não precisamos de um Salvador. Ou se há membros cristãos, também adventistas do sétimo dia, que afirmam que já são perfeitos neste momento através da TUG, que é a teologia da última geração, dizem que já são perfeitos, impecáveis, então também não precisam de Jesus Cristo nem da sua oração intercessória enquanto mediador. Até o nosso último suspiro, nós vamos precisar desse ministério. E o que é interessante é que, como vimos até o trimestre passado, é que todas estas crenças, religiões, filosofias que tentam dourar a pílula, como se costuma dizer, não é? Tem por trás esta obra de engano, não é? E sabemos que o autor desta obra de engano é Satanás, não é?
Ele quis colocar o seu trono acima das mais altas estrelas e ser semelhante ao Altíssimo, não é? E sabemos que tudo aquilo que ele está a fazer é para iludir, para enganar o maior número de pessoas que ele puder. Agora, o objetivo é exaltar a Cristo e realmente o poder que Jesus tem na sua plenitude. Diz aqui Jesus, todas as coisas ficaram sujeitas à sua supervisão, digamos assim. E a sua igreja, segundo aquilo que nós estudamos, é o complemento direto da sua presença. Ou seja, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo que deve estar em plena sintonia com os objetivos e com a missão que Jesus veio referir, que é exatamente exaltar a verdade, exaltar a justiça, exaltar o grande amor de Deus, a sua misericórdia, com o objetivo de recuperar o pecador. E nós fazemos, Enoque, através da justificação pela fé. Exatamente. Inclusive, a nossa própria Igreja Adventista do Sétimo Dia teve que fazer um percurso na compreensão da justificação pela fé, porque às vezes é mais confortável a nossa ênfase estar nas normas, estar na legislação. Às vezes é mais fácil ser adventista do que ser um cristão. E aqui é importante nós definirmos um pouquinho as nossas prioridades. Ninguém vai chegar ao céu apenas porque foi obediente. E com isto eu não estou a negar que nós devemos ser obedientes. Claro. Aliás, se a obediência por si só aos mandamentos fosse suficiente, não era necessário Jesus Cristo ter vindo morrer por nós no Calvário. Claro. Então nós vamos precisar sempre de Jesus Cristo exaltado. Isto chama-se justificação pela fé. Ele é a prioridade na nossa vivência religiosa. Ele é o centro. Claro. E é Ele que tem a capacidade de suprir a nossa deficiente obediência. Porque só Ele foi perfeito na sua total e plena consonância com o seu Pai Celestial. E esta perfeição alcança também a Igreja, a Eclésia, a Assembleia. A dispensação, que muitas vezes é utilizada na teologia, tem a ver com organização. A palavra grega que significa organização da casa. E Jesus Cristo também faz a organização da casa que é a sua igreja. A igreja não é perfeita. A igreja é constituída por seres humanos. Mas nós temos todas as riquezas que nos são dadas por Deus para poder concretizar a sua missão. Ele é a cabeça, e a palavra que é utilizada pelo apóstolo São Paulo, muitas vezes em grego, é ksefalos, que até vem dar origem à palavra encefaleia, dor de cabeça. Ou seja, ele é o batedor. Ele é o que vai à frente, a abrir o caminho para depois a igreja passar. Claro. E ainda bem que é assim, que nenhum de nós é a cabeça. Sim. Mas às vezes alguns de nós pensamos que somos a cabeça. São cabeçudos, não é? E aí que vem os problemas. Aí vem vezes, a dificuldade, não é? Pois bem, Deus tornou Cristo vencedor sobre todos os poderes do maligno, não é? E a Igreja, estreitamente identificada com Cristo e provida por Ele em todas as suas necessidades, recebe ela mesma a garantia da vitória sobre esses inimigos. O poder de Deus revelado na ressurreição e na exaltação de Cristo sobre todos os poderes cósmicos foi ativado para a Igreja. E Deus deu a Cristo vitorioso, o Cristo vitorioso à Igreja, que está tão unida a Ele ao ponto de ser chamada o seu próprio corpo. Portanto, esta junção é extremamente importante e necessária para que, efetivamente, o poder de Deus, que foi revelado através da ressurreição, através da ascensão de Cristo e a manifestação a todo o universo de que Jesus foi realmente aquele que tudo alcançou com o objetivo de poder levar o ser humano também a um patamar de excelência. Porque aquilo que ele mais deseja é que quando Jesus, na segunda vinda, quando ele vier, ele possa então fazer, dar continuidade àquilo que é o seu sonho, que é viver eternamente feliz connosco.
Tenho apenas um pequenino detalhe, eu sei que estamos a chegar ao fim, Ok. Enoque, sobre a Igreja, portanto a Igreja, a sua identidade, a sua mensagem, a sua missão, não é uma ideia cultural evolutiva, como alguns pensam. Ah, não, Nem claro. pensar nisso. A Igreja é o resultado do plano de Deus. A Igreja tem origem na mente de Deus para salvar pecadores e a humanidade. E desta forma, na Igreja, nós submetemos ao Jesus Ao exaltado. Jesus. Muito bem, estamos a concluir mais este tema. No entanto, eu gostaria de salientar um aspecto ainda que nos é relatado no Desejar Todas as Nações sobre a exaltação de Cristo, em que a irmã Ellen White diz o seguinte: os braços do Pai envolvem o Filho e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Com inexprimível alegria, governantes, principados e potestades reconhecem a supremacia do Príncipe da Vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, enquanto a alegre aclamação enche todas as cortes celestiais. E depois vem o cântico do Cordeiro, em que em Apocalipse 5:12 é referido: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Cânticos de triunfo misturam-se com a música das harpas angelicais, até que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se o perdido. O céu ressoará com altissonantes cantos que proclamam ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. É exatamente para isto que Jesus veio a este mundo, e o meu desejo e a minha oração é que a sua vinda não tenha sido em vão. Cada um de nós possa realmente também receber este mesmo Jesus como o seu Salvador pessoal. Despeço-me, despedimos-nos, até uma próxima oportunidade. Que Deus o abençoe.